Edilcinho! Gol! Ilcinho! Salve! E aí, como é que vocês estão? Hoje vai ser diferente, hein? Antes de começar, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, deixa o hype lá, hype, sei lá como é que é o bagulho. Se você vê pelo telefone, dá uma moral no vídeo aí, pô, pro parça aqui. Parça, pô, a galera tá dando a moral, pá, sei o quê, o melhor comentarista do Brasil, Wilson, canta musiquinha, faz seu nome, mano. Mas dá uma moral, hype o vídeo, curte, manda pro amiguinho. E hoje, se você achou que era o São Paulo, se enganou. Hoje é Flamengo, vamos falar de Felipe Luiz. E aí a galera flamenguista, que até que saiu um corte da TNT falando do Flamengo, né? Aí os meninos da TNT falaram, pô, você vai tomar um hate absurdo dos flamenguistas. Porque no hate eu falo que tinha que tirar, no caso, o Arrascaeta, que não tava correndo, não tava rendendo. Ano passado ele começa da mesma maneira, mas enfim, não posso depositar todas as minhas fichas numa aposta só, né? Então eu tenho que, até porque opção lá não falta, enfim. E a galera flamenguista até que entendeu. Teve os corneta lá que não entenderam? Sempre tem, mas a maioria entendeu. E aí aquele vídeo, pelo menos tá envelhecendo bem até o momento. Por quê? E aí a gente entra no assunto Flamengo. Perdeu pro São Paulo na estreia do Brasileiro. Perdeu pro Corinthians na Supercopa do Brasil, lá, sei lá qual que é o nome daquele troféu. Perdeu pra mais quem? Aí ganhou o jogo do Vitória e ontem perde pro Lanús, 1-0. Jogo contra um time teoricamente com uma vontade absurda, mas com uma limitação técnica também fenomenal. O atacante que fez o gol, ele simplesmente deu na bola. Os caras jogaram com o coração, não com a razão e nem com a técnica, foi coração puro ontem. E essa foi mais ou menos a base do jogo dos caras na Sul-Americana. Mas enfim, eu acho que é mais sobre o Flamengo do que sobre o Lanús. Contextualizando o jogo ontem, o Flamengo ele tem mais posse de bola, ele não oferece tanto perigo, e aí eu acho que entra o fato treinador, e aí eu acho que o Felipe, eu até entendo o que ele faz no começo, e eu vou explicar, mas voltando para o jogo, o Flamengo tem mais posse de bola, tem controle um pouco mais das ações, no segundo tempo lá nos melhora um pouco, principalmente depois do gol. Tem um gol anulado, o gol que valeu, dá uma blitz ali logo depois do gol, o Flamengo não se acha, o Flamengo não achou o jeito de jogar ainda. Acredito que depois de alguns jogos, e nem é mais a parte física, porque a parte física a galera já tá entrando lá, é mais aquela... Vamos lá, vai. Aquela soberbinha. Os caras vão falar que não tem, mas tem. Os caras ganharam tudo ano passado. Passaram o carro em geral. Aí entra com aquele salto altinho. Normal, padrão. Todo mundo tem. Em 2006, no São Paulo, quando a gente passava o carro em geral, tinha também. Ninguém assumia, mas tinha. Tinha ali, nós vamos passar o carro nos caras e poucas. E quando entrava sério pra jogar mesmo, passava o carro e já era. Não tinha, era pouca. Mas quando acha que a camisa vai ganhar e tal, não ganha. E o Flamengo tá sofrendo. E aí eu acho que vai demorar um tempo ainda. Eu comentei até lá na TNT com o pessoal que o Flamengo vai começar a jogar lá para final de abril, maio, quando vê que a água bateu na bunda. Mas, né, vai ter uma galera pressionando. Uma pressão absurda em cima do Felipe também. E, enfim. Aí eu acho que é um pouco dos jogadores. Eu acho também. Acredito muito que ele fez o planejamento da pré-temporada de um jeito, e aí por algum motivo o presidente, ordem de cima, mandou eles voltarem antes. Então eles apresentam depois, ele faz um planejamento para o Sub-20. O Campeonato Carioca protegia muitos times grandes, então mesmo se eles fossem para o quadrangular, para não cair, ia depender só deles não cair, então ia ter um quadrangular ainda para decidir se ia cair, ou seja, eles podiam ter terminado toda a preparação. Eles podiam ter executado o planejamento, aberto mão do Carioca, enfim. Não o fizeram, acho que a ordem veio de cima. E aí que os caras arrebentam o treinador também, porque o treinador faz uma programação, apresenta pros fera. Ó, a programação é essa.
Aí a galera fala, não, Felipe, demorou, pode fazer o que você quiser. 3 porradas no estadual, Felipe, precisamos jogar. Ele falou, pô, mas nós estamos no começo do planejamento, eu preciso de mais tempo. Ah, não, tem que jogar. Aí ele muda, tenta ali fazer um time misto, tenta das tripas corações, mas, cara, a partir do momento que entra os jogos no meio da preparação, acabou a preparação. Não é mais a mesma coisa. Não dá para dosar, porque pré-temporada é volume e intensidade. O treinador, ele sabe os dias que ele tem, ele consegue encaixar os treinos de volume e intensidade. Ele consegue prever os dias de folga, o treino mais técnico, menos exaustivo, parte de musculação, enfim. Então, a hora que deram no meio na preparação dele, meio que arrebenta o treinador. Ponto 1. Ponto 2, a motivação dos jogadores. Os caras acharam que iam passar o carro, trouxeram o Paquetá, trouxeram o Vitão. Inclusive o Vitão já tá pedindo espaço ali, porque Léo Ortiz e Léo Pereira estão errando muito. Então, e eu nem acho que foi. Eu nem acho que a culpa foi do Léo Pereira, tá? Como eu vi uma galera falando. E aí, é que não tem a imagem do gol, e eu não posso usar. Mas eu acredito muito que é muito mais mérito do cara que cruzou aquela bola do que dos dois. Porque o Léo Ortiz estava bem posicionado na primeira trave. Assim, o Léo Pereira, quando viu que o cara ia cruzar, ele poderia ter, tipo, colocado a mão no atacante, tentado alguma coisa, até poderia, mas ele não estava mal posicionado. Ele fez o gesto ali de seguir a linha e seguir o Léo Ortiz bem. Só que, cara, aquela bola, quando o cara que cruzava, e aí os caras que era fera nisso, Cicinho, Souza, conseguia, mano, acertar o arco. É uma bola que sobe e desce muito forte ali no atacante. Aí, irmão, aí podia estar Fabão e André Dias ali, Miranda e Alex Silva, que se ela, mano, se o cara fosse bom no cruzamento e acertasse, já era, pai, o choro era livre. Então acho que foi muito mais mérito do cara do que demérito da zaga do Flamengo, tá? Então, ponto 1, a preparação, mas os caras já estão jogando há muito tempo, já melhoraram a parte física. Ponto 2, a motivação, os guerreiros não estão correndo. E aí ontem, de novo, o jogo que eu vi, Pulgar melhor em campo, de novo, Pulgar é o único que tá jogando do jeito certo, no lugar certo. Tirando ontem que eu tenho uma observação a fazer, e não é nem certo ou errada, tá? Eu acho só que o Felipe, ele entende num primeiro momento o que ele tem que fazer, não deu certo, ele poderia ter mudado. Mas enfim, mas isso eu vou mostrar no campo aqui depois. O Paquetá, eu acho que foi até bem ontem, jogando de meio campista, correu, defendeu, roubou várias bolas. Eu acho que a posição dele é aquela. Acho que o Jorginho tá fazendo muita falta no meio campo, e aí entra o Felipe Luiz, vai ter que achar um jeito novo de jogar, principalmente porque, vamos lá, e aí nessa hora a gente entra no campinho. Vamos lá, o azul é o Lanús, o vermelho é o Flamengo, só para contextualizar, beleza? Então assim, ó, o azul é o Lanús. O Lanús jogaria mais ou menos assim, tá? O 10, que é um baita jogador, o 10 do Lanús é bom, hein? Não vou lembrar o nome dele, sou ruim de nome mesmo, azar, quem já vê os vídeos sabe que eu sou ruim de nome. Mas o 10, que é bom jogador, num primeiro momento eles iam marcar assim, ó, pressionando o Flamengo, não deixando jogar. E aí os dois volantes iam ficar dividindo entre os 3 jogadores de meio campo. Aí eu acredito, e dá a entender também, principalmente pela movimentação dos laterais, que o Felipe pensa o quê? Cara, a fase não tá boa. Eu vou priorizar uma posse de bola, que com a posse de bola eu me defendo. Eu tenho um time muito técnico e agressivo, porque jogou Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, Cebolinha, Carrascal e Luiz Araújo. Então eu tenho um time de X1 técnico que vai encaixar os espaços. Só que aí, e aí ele pensa, o que eu vou fazer? Eu vou evitar essa pressão aqui em cima, porque se eu errar, se eu tentar jogar daqui, imagina, eles saem pressionando, eles pressionam no 4-2-4, tá? E aí a hora que todo mundo pressiona, meio que eles assumem um risco. Então assim, ó, saiu para pressionar, e aí isso é treinado, tá? Não é que eu tô inventando o que eu vi o time dos caras jogar, isso é treinado. Se o 9, se esse passe vem aqui, ó, que é o Léo Pereira, esse passe vem para trás no Léo Pereira, passe negativo,
que ele não controla as ações ou tem pouco espaço, esse cara sai gritando, todo mundo pega. Aí o Pulgar encaixa aqui, o volante pega, esse zagueiro dá um passo para frente no Arrascaeta, esse fica no mano com o Carrascal, cada um pega um, os caras abrem mão e vão pro mano. O Léo Pereira tem duas opções, ou dá uma pedrada aqui no Cebolinha, e aí o Cebolinha se vira com a bola, ou ele dá um balão lá na frente no Carrascal, ou ele toca no goleiro. Tocou no goleiro, o time reposiciona, o Flamengo entra em pós de novo. O Felipe, prevendo isso, que ia ser um jogo de muito balão, ele fala assim, pessoal, e aí é uma estratégia que foi até bem pensada, tá? Eu não discordo dele. O que ele pensa? Pulgar, entra aqui no meio dos zagueiros, os meus pontas viram meias, aí os pontas jogaram mais por dentro. O Arrasca fica com mais liberdade. Os pontas entrando, esse zagueiro não sai. Ele tem que ficar aqui na sobra, porque aí os caras estão muito perto da área. Qualquer drible ou giro, os caras estão aqui. Aí, Alexandro e Varela, pode ser Varela, produção? É Varela, né? Minha produção tá muda. Enfim, o lateral direito do Flamengo, que eu acredito que é o Varela, Slim, se não for Varela, você me corrige. Os dois laterais afundam, os zagueiros abrem e o Pulgar joga. O Felipe pensou, beleza. Assim, os dois atacantes não pressionam, porque senão era 3-2. Se esse maluco vem pressionando aqui, a bola vai no Léo Pereira. O Léo Pereira vai jogar com a pressão desse. O Arrascaeta tá livre. O que os caras fizeram? Eles davam um passo para trás. O 10 encaixava no meio e o 9 ficava aqui na frente. Aí o Paquetá ficava de um lado para o outro. O que acontecia? E aí que eu acho que o Felipe demorou para ver. O primeiro tempo ele tenta muito isso. Mas eu tenho, se você parar para pensar, eu tenho Arrascaeta. Olha quanta gente tem em volta do Arrascaeta. Tem muita gente em volta do Arrascaeta. Beleza. O Arrasca consegue esconder a bola. Apesar que eu acho que ele não tá jogando nada, tá? Eu acho que ele não tá jogando nada, mas enfim, eu não tinha Jorginho, não tinha Plata. O Pedro parece que sentiu alguma coisa. Eu tinha o Bruno Henrique. Não sei, talvez. Mas o Arrascaeta, ele tá bem devagar ainda, tá entrando no eixo, enfim. Mas o Arrascaeta, num espaço curto, ele consegue se virar a bola. Eu tinha Paquetá, que era o único no primeiro tempo que tava com coragem de dominar essa bola aqui e fazer o passe entre linhas, tanto para Arrascaeta quanto para Carrascal. Então, o Paquetá era o único que tinha coragem e qualidade para dominar essa bola aqui, girar e achar o passe. Dito isso, olha quantos caras tinham para trás do Flamengo. Os dois zagueiros e o Pulgar, marcado por apenas um cara. E aí tinha muito cara aqui. Aí tinha Cebolinha do lado de lá aberto. Mesmo se o Cebolinha dominasse a bola aqui, ó, ele movimenta. O passe entra do Paquetá aqui. Mano, ele era encaixotado por 3 já, cara. Ele era encaixotado por 3. Mesma coisa do outro lado. A bola entrava no Arrascaeta. Ele conseguia segurar a bola, mas ele já estava encaixotado por 4. Os caras estavam mordendo muito. A bola entra aqui, ó, no Luiz Araújo. Estava encaixotado também. A estratégia do Felipe Luiz de fortalecer a posse de bola e jogar os laterais lá para frente para evitar a pressão, funciona. Dá posse, mas não dá perigo. Não é efetiva. Por quê? Porque ele jogou muita gente no espaço de jogadores que precisam de espaço para velocidade. Carrascal precisa de espaço para velocidade, Cebolinha, Luiz Araújo. Os únicos 2 jogadores que se viram com a bola no pé, Arrascaeta e Paquetá, que estavam muito longe e o Arrascaeta não tá tão bem ainda. Não tá naquele ponto confiável. Então assim, tentar o primeiro tempo, 45 minutos, você dá pro seu time fazer isso? Suave. Tranquilo. Sem problema nenhum. No segundo tempo, mesmo sem querer mudar, falava assim, pessoal, não deu certo, vamos mudar. Tá, vamos mudar como, professor? Pulgar, você volta para sua, os 2 zagueiros ficam perto, de novo, um do outro. Os laterais, o lateral direito, que eu esqueci o nome, volta. O Alexandro volta, convida a pressão dos caras. Nós vamos ter que convidar a pressão dos caras. Abre mais para trás assim, ó.
convida os caras a pressionar nós. Por quê? Os atacantes, esse ia virar pressão, esse ia virar pressão, eu ia ganhar o Pulgar aqui, e aí eu ia ganhar o Arrascaeta desse lado, com o Paquetá do outro. O time, eu ia criar uma superioridade numérica para o meu time, porque o 11 ia sair, voltaria os pontas pelo lado, jogaria os moleques pro lado de novo, então o Luiz Araújo ia abrir, o Cebolinha ia abrir, ia ter espaço, os pontas iam pressionar. Só de movimentar as peças no tabuleiro, eu crio a superioridade numérica no meio campo, ia ter Pulgar, Paquetá e Arrascaeta para 2, eu ia ter os caras na ponta, no mano, e aí o que faz? Os laterais ia dividir, ia ficar assim, ó, bem dividido, entre o ponto e o meia, e aí tipo assim, o Arrascaeta movimenta para trás, esse volante pega, abre espaço para alguém, abre espaço para o Carrascal no meio, e aí ele tem como controlar com a chegada do Paquetá, com a bola entre linhas dos pontas. Não quer fazer isso? Cebola, a hora que você vê o cara aqui, você abre pro lado, você vem aqui, vira um segundo atacante junto com o Carrascal, o Arrascaeta cai pro lado, o volante segue o Arrascaeta, Pulgar, vem jogar, pum, olha o tanto de espaço criado. Mesma coisa pro outro lado, Paquetá, Luiz, você movimenta pro fundo, encaixar a marcação, ele dividiu, movimenta pro meio perto do Carrascal, Paquetá, abre pra ponta, abriu pra ponta, Pulgar você joga, o Carrascal virava meia, o Luiz Araújo virava atacante, a gente chegava com mais espaço para jogadores assim, ah, Wilson, mas você falou que o Paquetá não é ponta, o Paquetá não é ponta, mas ele ia movimentar pro fundo, tá, mas ele ia sair do meio, ele ia se movimentar do meio pro fundo, e não ia ser toda hora, ia ser um lado, uma vez ele, uma vez o Arrascaeta. O Felipe ia criar pro meio campo, que é muito bom, espaços, e ia dar mais espaço ainda para os pontas transicionarem e acelerarem. Então acho que o ponto é esse, a insistência na mesma estratégia talvez foi um erro. Escolher ela no primeiro tempo, não. Então a estratégia adotada no primeiro tempo é até válida. A fase não é boa, eu preservo a posse de bola, eu não tomo um risco. Agora, se um time que vale trocentos milhões, que contrata um cara de 42 milhões de libra, não tiver coragem para dar a bola no meio campo com ela no pé, irmão, ninguém tem. E outra, os caras têm opção ainda. Se o Arrascaeta vir a falar, pô Felipe, esse movimento tá me matando, porque ou eu movimento pro fundo ou eu movimento pro meio, eu tô correndo muito, beleza, sai. Entra o Lino, traz o Luiz Araújo pro meio. Sai o Arrascaeta, entra o Pedro, traz o Carrascal pra meia. Olha o tanto de opção que ele tem, cara. O Cebolinha cansou, o Luiz Araújo cansou, tem o Lino. Põe o Lino. Mano, opção pros caras que não falta. Ah, o Léo Pereira não tá bem, põe o Danilo. Ah, o Danilo não tá sentindo alguma coisa, põe o Vitão. Cara, põe os caras pra jogar, mano. Eu acho assim, insistir na estratégia, de novo, a escolha pelo Felipe, o primeiro tempo, não é errada, é super válida. A não mudança da estratégia pro segundo é errada. E aí quando ele tira, e aí depois ele coloca o Pedro e tira o Arrascaeta também, né? Aí o Flamengo perde muita com o Pedro em campo, que também tá bem devagar, perde potência, os caras querem mais, aí o jogo do Flamengo não encaixa, os caras começam a ganhar o coração e aí vai. Então, assim, o time do Flamengo é ruim? Não. Desaprendeu a jogar? Também não. O Felipe é bom treinador? Pra caralho. Desaprendeu a mexer? Não. Só que aí eu acho que entra um dos principais defeitos de todos os técnicos: morrer abraçado com a sua primeira convicção. Cara, quando os caras acreditam numa coisa, e não é só ele não, tá? É toda a galera. É os gringos, é os brasileiros, são os europeus. Os caras têm uma convicção e fica naquilo o tempo inteiro, inteiro, inteiro. E aí que eu, cara, muda, velho. Olha o time que o Felipe tem. Eu vejo muito o Simeone no Felipe. O Felipe às vezes é muito simeonizado, assim. Ele tem aquela convicção e ele fica naquilo assim, ó.
Ele fica naquilo, e você vê que vai consumindo ele, a leitura dele, o gestual dele ali na lateral do campo. Ele começa a ficar nervoso porque não começa a dar certo. Eu total entendo. É um treinador ainda que está adquirindo experiência, é um treinador que talvez está passando pelo primeiro momento mais difícil, é um cara inteligentíssimo. Acredito que ele tenha visto isso também, mas ele fica naquela convicção, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, cara. Não é demérito para um treinador novo falar assim, cara, eu tentei um negócio, não deu, muda. E ele nem precisava mudar as peças. É diferente quando você tem um time que você entra de um jeito e tem que mudar uma peça para mudar o estilo. Cara, o Pulgar fez o papel do terceiro zagueiro, mas o Pulgar fazia o papel do 5. Ele podia mudar o meio-campo para 3, igual, não ia mudar nada. Ele podia ter colocado o Pedro para segurar os atacantes lá na frente e ter trazido o Carrascal um pouco mais para trás, para dar mais mobilidade com o Paquetá. Então, assim, falta um tempero, e aí eu acho principalmente esse esquema do Flamengo tá manjado. O time que ele fez pros pontas já tá manjado. O negócio é o quê? É não deixar os zagueiros jogarem e não deixar os principais jogadores. É pressionar o Flamengo. Pressionou o Flamengo, os caras perderam confiança. Nesse momento, hoje, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. Hoje, eles perderam confiança. Pode ser que mês que vem os caras estão de moto. Hoje eles perderam confiança. No Maracanã vai ser o mesmo jogo? Não, não vai. Os caras vão tomar um amasso e ter que pedir a Deus para ser 0-0. Se o Flamengo fizer um gol, abre a porteira. Dito isso, não é demérito mudar. E com a volta do Jorginho, quando o Jorginho mudar, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que entrar num esquema losango com 4 meio-campistas. Ele vai ter que fazer os meio-campistas movimentar para o fundo, abrir espaço se ele quiser manter o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta dá para ele jogar num 4-3-3 com 2 pontos, o atacante, 3 meio-campistas. Esses 3 meio-campistas pode ser Paquetá, Jorginho e Pulgar. Pode ser Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. Só que ele perde o Pulgar. Então, irmão, e aí que esse é o trampo do treineiro, por isso que ele ganha bem a descobrir. Mas, de novo, eu acho que foi um erro de leitura dele, principalmente do primeiro para o segundo tempo, e as convicções do treinador, que eles se apegam na mesma convicção. Mas assim, Ilso, qual que é o Flamengo ideal? Cara, o Flamengo ideal é o Flamengo que tá melhor fisicamente, hoje. Hoje não tem o time titular. Hoje é o Flamengo que tá melhor fisicamente. Poucas. E o que dá pra fazer? Cara, dá pra... Eu nunca achei que Bobadilla e Marcos Antônio fossem jogar junto. Dá pra tentar jogar ali Paquetá, Jorginho, Arrascaeta. Vai que combina. Mas vai sobrar pro Pulgar, que é o melhor em campo dos últimos jogos? Irmão, vai ter que sobrar pra alguém. Pra mim que não é, que já tô fora. Agora vai ter que sobrar pra alguém que tá lá. Mas enfim, era isso. Senhores, vídeo diferente do Flamengo. A gente trouxe a visão aqui. Vão ter paciência com o Felipe? Cultura brasileira? Se ele não for campeão, ele perdeu o primeiro jogo pro Lanús. Se ele não for campeão, vai fazer diferença no ano? Não vai. Vai apagar o que ele fez no passado? Não vai. Só que se tratando de Brasil, né, meu parceiro? Os caras começam a chiar e aí o Felipe vai criar um baita problema pra ele mesmo. Então, ele vai ter que começar a ganhar os jogos aí feinho. Vai ter que ganhar 5 jogos de 1-0 jogando feio só pra espantar o fantasma das críticas, mas ele vai ter que achar um novo jeito de jogar. Demorou? Senhores, beijo no coração, curta, comenta, compartilha e eu fui. Valeu, Zinho! Gol!